Hello, everybody! Olá, pessoal! Professora Michele, de inglês, aqui com vocês mais uma vez. Hoje numa aula misturando um pouquinho de interação comunicativa com o processo de leitura e interpretação que nós já estamos acostumados nas nossas aulas, tá bom? Hoje nós vamos tratar de Hotel Talk. Where is it? Hotel Talk, obviamente nós vamos estar falando sobre alguma coisa associada a hotel. Então, o nosso contexto vai girar em torno, por exemplo, de vocabulários, preposições, pronomes e perguntas nesse contexto de hotel. Hospedagem, serviços, check-in, check-out e assim por diante. Where is it? É uma frase interrogativa. Onde está? Onde fica? Se eu puder lembrar um pouquinho com vocês da nossa aula anterior, nós tratamos de directions, places around the city, né? Nós falamos de explorando a cidade, lugares e seus propósitos. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso. E hoje, e algumas outras aulas, vão dar sequência a esse tipo de situação comunicativa. Qual é o nosso objetivo nessa aula de hoje e nessa temática? Usar o inglês com o processo de ask and give informations. Quer dizer, processo de você perguntar, que é esse verbo ask, e give, que é o verbo dar, no contexto de você oferecer informações. Como eu disse, nós vamos tratar de vocabulário e também de alguns elementos gramaticais. Para a gente começar, observem aqui alguns termos isolados que comumente nós conseguimos associar a esse contexto de hotel. Vale lembrar das palavras cognatas, a gente sempre fala um pouquinho delas. Hotel é uma palavra cognata, porque do mesmo jeito que eu escrevo em português, eu também escrevo em língua inglesa. Então, para a gente começar, lobby. O que é o lobby? É aquela área inicial, a área de entrada, quando você chega em um hotel, por exemplo. É no lobby que nós vamos encontrar, por exemplo, reception, que é a recepção. Reservation ou booking é um termo que nós usamos para falar da reserva. Aquele contato prévio que uma pessoa faz com uma pousada, um hotel, para garantir que naquela data que ela precisa, existe uma disponibilidade. Elevator ou lift é o elevador, caso de estruturas maiores que tenham esse recurso. Por que tem duas palavras, professora? Porque a gente tem as variações do inglês britânico e do inglês americano. Restaurant é o restaurante. Parking lot é o espaço onde se estaciona, ou seja, o estacionamento. Outras informações que a gente pode associar a esse contexto. Single ou double room? É um quarto individual ou é duplo? Standard é o quarto padrão. Deluxe, que não está aqui, mas pode ser um quarto de luxo, que tenha outros recursos que não se encontram num quarto padrão, um quarto que usa essa nomenclatura de standard, que seria essa classificação. Check-in, check-out, check-in é a entrada, check-out ou check-out é a saída. Room service é o serviço de quarto. O que é o serviço de quarto? Para questão de limpeza, para a pessoa pedir alguma coisa, se precisa, por exemplo, de toalha, algum outro tipo de serviço que pode ser fornecido, usa-se esse termo de room service. Preposições. Ali eu coloquei uma review porque a gente já falou de preposições em outras aulas. Então vamos relembrar. Next to, próximo a, ao lado de, behind, atrás, across from, em frente a, ou, como eu disse para vocês em outra aula, o across dá essa ideia de cruzamento, de atravessar. In front of é o em frente de, under, abaixo, tá bom? Ou sob, como a gente também usa em português. Vejam alguns exemplos. The restaurant is next to the lobby. O restaurante fica próximo ou ao lado
do lobby. The parking lot is under the hotel. O estacionamento fica abaixo do hotel. Quer dizer, é aquele estacionamento subterrâneo, tá bom? Então, a gente analisa o uso das preposições como indicação de lugar. Um outro conteúdo gramatical que é muito comum quando nós falamos de lugares, de identificação, de localização, são os demonstrative pronouns, pronomes demonstrativos. O que são esses pronomes demonstrativos? O próprio nome já diz. Pronome é uma palavra que ou complementa ou substitui um nome. Demonstrativo, ele indica algo. O que nós vamos tratar aqui? Proximidade ou distância do emissor com um lugar, um objeto, alguma coisa ou uma pessoa, e a ideia de plural ou singular. Então, por exemplo, this é um pronome que você usa sempre que você quer falar de coisas no singular e que estão próximos ao emissor. Então, se eu falo this is the reception, esta é a recepção. É porque eu estou perto desse lugar. Para dar um exemplo para vocês poderem visualizar aqui. The TV, this is the TV. Esta ou isto é a TV. Por que eu usei isto? Por que eu usei o this? Porque eu estou falando de um objeto que está próximo de mim, que sou a emissora que está comunicando. Então, o que significa this? Este, esta, isto. That, que é o segundo exemplo, também é singular. Só que o that serve para falar de coisas que estão distante. Aquele, aquela e aquilo. Quando eu estou falando de algo que está longe de mim. That chair, aquela cadeira. That is the restaurant. Aquele é o restaurante, ou aquilo é o restaurante. Então, eu dou essa ideia de posicionamento, de localização, usando os pronomes demonstrativos. E aí nós temos os equivalentes do plural. This é o plural de this. Those é o plural de that, tá bom? Então, this, coisas no plural que estão perto do emissor. These are the elevators. Estes são os elevadores. Those are the rooms. Aqueles são os quartos. Those, aqueles, aquelas, these, estes, estas, tá bom? Então, pronome demonstrativo vai dar essa ideia de coisas que estão longe ou perto do emissor. Outro elemento gramatical é o uso do pronome interrogativo where. Where é sempre usado para remeter à ideia de lugar. Where, em português, onde. Where is the restaurant? It's next to the lobby. Por que eu usei o pronome it, que é um pronome pessoal, é um pronome sujeito? It, porque eu estou falando de um lugar. Restaurante, a gente pode substituir em português por ele, mas esse ele remete a um lugar e não uma pessoa. O restaurante é muito visitado, os preços são acessíveis, ele fica em uma localização adequada, acessível. Então, eu posso substituir esse substantivo por um pronome. Em inglês, o pronome que você usa para aquilo que não é pessoa, não é ele ou ela para pessoa, aí você usa o it. Para coisa, objeto, animal, lugar, bom? Outro exemplo, where is the elevator? Onde é que fica o elevador? It's behind the reception. Está atrás da recepção. Então, você consegue fazer construções usando aquela estrutura que nós já vimos. Frases afirmativas, frases interrogativas e frases negativas. Olha aqui, por exemplo, um diálogo entre receptionist, que é a pessoa que trabalha na recepção, e um cliente, uma pessoa que entrou em contato, um possível hóspede, tá bom? Normalmente, esse tipo de conteúdo, você vai simular situações de comunicação ou de interação comunicativa.
nós vamos ter um questionamento e a partir do questionamento a gente faz a análise textual. Então a primeira pergunta é: leia o diálogo entre a recepcionista de um hotel e o senhor Abrams e assinale a alternativa que indica onde o homem deseja se hospedar. Então, olha que o contexto da comunicação é um lugar, tá bom? Nós temos ali várias alternativas com a palavra hotel e nós temos alternativa falando de cidade. Então, vamos lá. No diálogo, recepcionista. E aí você, na sala de aula, você pode trabalhar esses diálogos, você pode pausar o vídeo e aí você fazer essa simulação. Good afternoon começa com um cumprimento, esse cumprimento é usado de acordo com o horário e a interação social. This is Capitol Hotels in Washington, D.C. How may I help you? Então, olha que ali a gente vai ter uma estrutura de, primeiro, um cumprimento, segundo, uma identificação. Então, é como se eu falasse: boa tarde, aqui é o Hotel Capital que fica em Washington, D.C. How may I help you? Como eu posso te ajudar? Esse may é um verbo modal, que você usa sempre que você quer usar uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais polida no processo de comunicação, com um sentido de soar um pouco mais gentil na comunicação. Então, how may I help you? Como eu posso te ajudar? Mr. Abrams responde: Hi, I would like to schedule a reservation for this upcoming weekend, from Friday night until Sunday. Então, na frase dele, a gente vê o cumprimento de resposta, hi, que é o oi, e aqui a gente tem uma estrutura que também representa essa questão da educação, tá? I'd, o pronome eu com a abreviação do D, que é a contração de outro verbo modal, que é o would. I'd like, eu gostaria. To schedule, agendar. Ou, no caso, schedule a reservation, agendar uma reserva ou fazer uma reserva. Para este próximo fim de semana. Upcoming quer dizer o que está chegando. De sexta à noite até Sunday, que é o domingo. A recepcionista diz: Sure, claro. Let me check and see what rooms are available. Me deixe, permita que eu cheque, que eu verifique e veja quais os quartos estão available, disponíveis, certinho? Então, a nossa pergunta era sobre o local, né? Onde que esse homem gostaria de se hospedar. E ali nós temos Washington, D.C., que se remete à questão da localização, né, do município, do distrito. E eu também poderia colocar aqui a questão do Capitol Hotel, porque olha só, vamos voltar aqui para o texto que eu acabei de identificar. Nós temos ali também a especificação do nome do lugar, Capitol Hotel. Então, você também poderia sinalizar o nome do hotel, porque na questão não foi especificado se você queria a cidade ou se você queria o local. Você poderia usar tanto uma quanto outra alternativa. Aqui nós temos um recorte, uma captura de um vídeo. Vocês encontram vários vídeos que trazem essas simulações, algumas um pouquinho mais avançadas, que demandam um inglês mais intermediário e outras nível básico, tá bom? Então nós temos ali nossa temática, conversa sobre o hotel, e vocês têm um questionamento da pessoa. Na questão ou na pergunta nós temos: o homem está fazendo uma reserva de hotel para quantas pessoas? Então vamos analisar a frase que foi capturada nesse recorte. I want a room. Eu quero, eu desejo. Normalmente, para soar um pouco mais polido, você diria I would like, eu gostaria. I want a room for 3 people. E aí eu tenho my son, my wife and me. Então, ele especifica 3 people, 3 pessoas, e ele especifica
my son, meu filho, my wife, minha esposa, and me, que também poderia usar o pronome reflexivo, o myself, para expressar essa ideia de quantas pessoas estão sendo citadas para indicar essa reserva. Próxima questão. Nessa breve descrição de um hotel, o pronome that, presente em that small area, refere-se a. Olha que ali nessa questão, ele destacou um ponto, né? Um trecho específico. Quando a gente observa isso nas nossas questões de interpretação, a gente tem que voltar e fazer essa análise contextual. Tá? Onde é que essa construção frasal está inserida? Então, vamos lá. The hotel has a large lobby. O hotel possui uma grande entrada. Né? Esse lobby, como eu falei para vocês, é aquela área que você tem o primeiro contato com o hotel, com a pousada. É a área que normalmente você vai ter a recepção. This is where guests relax. Este é o lugar, ou este é onde os hóspedes, guest é hóspede, relaxam. Normalmente na entrada você tem algum tipo de sofá, de poltrona, que as pessoas sentam até para, por exemplo, aguardar o horário do check-in. That small area behind the lobby is the café. Então, olha que aí aparece a expressão que a gente tem que analisar. That small area. Aquela área pequena. Aquela área pequena que fica atrás desse hall de entrada, desse local que foi citado no começo. Atrás, onde fica essa área pequena, é o café. Esse café, em inglês, quando se usa com essa conotação, é como se fosse uma lanchonete. Uma área que as pessoas podem pedir um lanche, um café, um chá, uma bebida, para fazer essas refeições intermediárias, tá bom? O lanche propriamente. Alguns você até pode ver o serviço também de almoço, jantar, mas normalmente almoço e jantar você vê no restaurante. O café é mais o lanche, bom? Voltando para a questão, então, analisando as nossas alternativas. That small area se refere à área pequena atrás do lobby, ou a área pequena que fica atrás desse local próximo à recepção. Vamos ver mais uma questão. De acordo com esse anúncio, elevator is out of service, please use stairs. Qual é a orientação dada aos hóspedes? Tem duas informações nesse cartaz. Primeiro, elevator is out of service, quer dizer, o elevador está fora de serviço, ele não está funcionando. Please use stairs, please, por favor, use as escadas, tá bom? Então, você tem, nesse contexto, a orientação para que as pessoas utilizem a escada, justamente porque o elevador não está funcionando. E, por último, nós temos um mapa. Em alguns locais você identifica isso, para, por exemplo, um caso de uma emergência. Aqui nós temos in case of fire, que seria em caso de incêndio. Fire é fogo, mas também pode significar queimadas, incêndio, com a conotação associada a esse significado do substantivo. A nossa pergunta é: assinale a alternativa que indica a terceira orientação de segurança em caso de incêndio. Então, olha que a pergunta especificou. Terceira orientação, tá bem aqui. Do not use elevators. Não use os elevadores, tá bom? Então, como resposta ao gabarito, nós vamos ter a alternativa D. Então, olha que a pergunta nos levou a um direcionamento para algo específico no texto, certinho? Então, é sempre importante nós analisarmos a pergunta. Pessoal, a gente encerra por hoje essa aula e eu encontro vocês em uma próxima atividade. Até lá e bye, bye!